O meu entusiasmo pela criação do Instituto de Apoio à Criança, e o que me fez de facto aderir logo desde o princípio, foi o facto de se tratar de uma instituição com um caráter global que procurava enfrentar os problemas da criança numa perspectiva interdisciplinar e, sobretudo, muito situada no tempo histórico que era o pós-25 de Abril e na realidade da criança portuguesa, uma vez que esta ideia começou a tomar forma, digamos assim, depois do Ano Internacional da Criança, que foi em 79, e para o qual foram feitos imensos estudos e trabalhos de pesquisa sobre a situação da criança portuguesa em vários sectores. As comissões que trabalharam nesses trabalhos de pesquisa, de investigação, de levantamento de dados, tinham realmente elementos e informações importantes relativamente à situação da criança portuguesa. E era uma pena que eles não fossem aproveitados no seu conjunto para um trabalho futuro, alicerçado precisamente na realidade desses dados. Foram apresentados na altura, em congressos, em encontros, publicados em várias obras, mas utilizá-los numa perspectiva conjunta de uma instituição que olhasse de uma maneira global e considera a criança e, por outro lado, conseguisse interferir na definição de uma política para a infância, não estava previsto, ou pelo menos estava previsto para as pessoas que do início sonhavam com uma instituição como era o IAC. Esse foi, de facto, um dos aspectos que me pareceu importante e também porque havia uma necessidade de modificar imensas coisas. Eram precisos, apelava-se muito para a mudança, era preciso ver a criança com outros olhos, era preciso outros modelos de intervenção. Tudo o que dizia a respeito à criança, mesmo com as melhores das intenções, era visto numa perspectiva ou educativa ou numa perspectiva assistencial. Era necessário começar a ter uma outra visão, começar a contextualizar os problemas da criança em perspectivas completamente diferentes, com direitos de cidadania, com características específicas, com igualdade de oportunidades, não só em relação a facilitar condições, mas sobretudo a ser encarada como um ser realmente de direito, como um sujeito, e isso foi um grande desafio e foi isso que me entusiasmou nesta instituição. Até porque conhecia outras instituições noutros países que eram movidas realmente por esse desejo de praticar de estudos e intervenções e ter uma ação muito direta na definição dessa política e na promoção da defesa dos direitos da criança. Isto tem a ver com na continuidade de uma defesa de direitos humanos. O Ano Internacional da Criança, com os estudos que foram feitos aqui, permitiu termos a noção do que se passava em relação à criança em Portugal, mas, muito para além disso, havia uma imposição, digamos, universal, que era realmente os ideais promovidos pela Unesco no pós-guerra, que era, de facto, educar para a paz, educar para a democracia e educar pelo respeito dos direitos humanos, a que muito pouco depois se acrescentou como especificidade notória a defesa dos direitos da criança, que já estava incluído na defesa dos direitos do homem, mas começou a ganhar força pouco depois. E isso foram, digamos, atrativos do ponto de vista ideológico e do ponto de vista
do momento histórico e político que se passava no meu país, que me atraíram realmente a aderir a esta causa. Foi importante, eu aderi desde os princípios, penso que comecei a participar nas reuniões de preparação, de discussão, de como é que seria esta instituição, se era estatal, se era privada, se era associada ao Ministério, se era associada à Presidência da República, se dependia de de uma ligação interministerial ou se era uma instituição com autonomia. Eu assistia a essas fases todas da discussão. E foram anos, talvez desde 80 até 83, que foi quando de facto começou a tomar forma e começaram a definir-se os estatutos, e eu colaborei, estou convencida que se não desde a primeira reunião, pelo menos desde as primeiras, e mantenho-me até hoje, digamos assim, entusiasmada pelas lutas que o IAC vem promovendo. Nem sempre foram pacíficas. Havia aqui vários interesses. A definição da opção por uma instituição com estas características advém também da instabilidade política da época em que foi realmente criado, mas não há dúvida nenhuma que era uma responsabilidade a criação de uma instituição que apelasse para novas perspectivas de olhar pela criança e desse modelos e exemplos de intervenção que pudessem, de facto, dar segurança de que as coisas podiam mudar e podiam mudar exigindo dos adultos competência, envolvimento e uma certa preparação e, sobretudo, uma tomada de consciência de qual era o seu papel dali para a frente. Na defesa dos direitos da criança, eu no IAC, até porque estava dentro da minha formação e até do meu perfil, tentei sempre optar pela defesa do direito de brincar, do direito à arte e à cultura e à participação na vida artística e cultural da comunidade, em linguagem acessível e que permitisse à criança liberdade de expressão. Por outro lado, penso que era uma maneira de estar também mais perto do contacto e de poder perceber melhor o que é que se ia passando com as crianças, observando-as em função daquilo que elas eram capazes de expressar, das sequelas que lhes tinham deixado situações de privacidade em relação a determinado tipo de orientações, ou de carências, tanto do ponto de vista físico como psicológico, como até de orientações educativas demasiado condicionantes no sentido da inibição. E, embora eu tenha colaborado sempre com o IAC, ainda hoje seja membro da direção, a verdade é que escolhi um sector específico para digamos, promover um direito que ainda hoje, em algumas situações, levanta polémicas, porque é o brincar, porque não acham que o brincar que não é uma coisa séria, é uma coisa extremamente séria e, sobretudo, é a linguagem própria da infância. E é aquela que lhe permite um equilíbrio mental, tanto à criança como ao adulto, e que facilita todo um processo de adaptação a si próprio e ao mundo e às normas de convivência com os outros. Por isso eu mantenho-me e tenho-me mantido nesta tarefa, digamos assim, que tenho cumprido, umas vezes melhor, outras pior, mas sempre com muito entusiasmo. Umas vezes é mais fácil, outras é mais difícil, enfim, depende, mas já há caminho aberto, já há exemplos dados, já há alterações verificáveis e já se nota que foi possível transmitir uma mensagem de segurança e um caminho que aponta para uma continuidade, acho.